Etapas da maturidade. Hoje nós vamos conversar um pouco a respeito das etapas que nós precisamos percorrer para chegar até a maturidade. Recém-nascido, menino, jovem e finalmente adulto. Qual dessas etapas você se encontra? Então vamos lá? Vamos aprender mais a palavra de Deus? As etapas da maturidade, elas podem ser equiparadas às etapas de crescimento pessoal aqui no mundo natural, como nós vivemos. Nós temos a etapa do recém-nascido, nós temos a etapa da criança, nós temos a etapa do jovem e nós temos a etapa dos adultos. E no reino espiritual acontece justamente a mesma coisa. E o que vai diferenciar essas etapas é justamente o nosso comportamento em relação a cada fase. Como eu falei no vídeo anterior, Deus, ele é um Deus prudente. Ele não é imprudente. O que eu quis dizer quando eu falei a respeito disso? Eu quis dizer que Deus nos dá bênção quando nós estamos maduros o suficientes para poder saber lidar com ela. Então, existem bênçãos que Deus só vai dar para quando a gente estiver adulto. Quando nós tivermos a responsabilidade de saber lidar com ela e não a um recém-nascido. Então, nós vamos falar agora sobre as características das etapas de maturidade. Primeira etapa, nós temos aqui a etapa do recém-nascido. Quem é o recém-nascido? No mundo natural, ele é a pessoa que acaba de nascer. E no reino espiritual também. Só que existem características. Como que a gente pode diferenciar uma pessoa que, mesmo sendo adulta, tem comportamentos de um recém-nascido? Preste atenção. Para o recém-nascido, ele tem uma dependência, ele tem inocência, algumas ignorâncias e ele se irrita com facilidade. É por isso que, diante desse comportamento, Deus muitas vezes não vai dar certas responsabilidades para pessoas recém-nascidas, porque elas se irritam com facilidade. Ao contrário de pessoas maduras que precisam ter paciência. Paciência é o oposto da irritabilidade. Pessoas que se irritam facilmente, que perdem a paciência facilmente. E agora, o menino, por exemplo, o menino ele é inconstante, ele é curioso, ele é tagarela, ele tem ciúmes e acaba provocando muitas contendas e ele é egoísta. Pessoas, por mais que sejam adultas, até mesmo com cabelo branco, elas apresentam este tipo de comportamento característico de um menino, que ele ainda não está pronto para poder saber lidar com certas situações na vida. Então ele se comporta como um menino, ele é egoísta. Aí nós temos a próxima etapa, que é o que? A etapa do jovem. O jovem, ele tem uma característica específica dele. Assim como a adolescência está saindo da fase de criança para chegar a atingir a fase adulta, o jovem no reino espiritual é justamente isso. Ele deixa as suas meninices para lá, para poder conseguir uma certa maturidade até alcançar a fase adulta. O apóstolo Paulo, ele fala o seguinte: quando eu era criança, eu me comportava como criança, eu vivia como criança. Mas agora que sou adulto, agora que sou homem, eu preciso me comportar como homem. O jovem, ele está entre essas duas etapas, a etapa do menino e a etapa do homem. Mas ele já consegue uma certa maturidade, ele já consegue vencer certas lutas, porque como ele já tem uma bagagem maior de maturidade e experiência, ele consegue discernir melhor o caminho que ele precisa percorrer e quais as estratégias que ele precisa ter para vencer determinadas batalhas. E claro, em caso de dúvida, o que o jovem faz? Ele busca a Deus uma direção, uma resposta para fazer aquilo que ele precisa. Diferente de um menino e de um recém-nascido, que muitas vezes quer resolver as coisas na força
do próprio braço. O jovem já entende que não. O jovem espiritual já é uma pessoa que está mais madura e que sabe que precisa da direção de Deus para tomar certas decisões, né? Ele precisa da resposta de Deus para não fazer as coisas de uma forma precipitada. E por fim, nós temos o adulto, que este já chegou num patamar de responsabilidade, onde Deus já agrega a ele não só essa responsabilidade, mas também o pleno prazer de usufruir da responsabilidade que ele está ali administrando. Então Deus confia a um adulto responsabilidades, bênçãos plenas para ele usufruir aqui nessa terra. Jesus disse que ele tem uma vida para nós, uma vida em abundância. Mas Jesus ele disse isso só quando a gente morrer e for para o céu? Não. Jesus disse que nós podemos ter uma vida e uma vida em abundância aqui na terra. Mas a gente precisa de maturidade para aprender a lidar com as situações e viver bem. A Bíblia ela é um manual tão espetacular que ela nos mostra através de conselhos, princípios e as leis do próprio Deus como que a gente pode ter uma melhor qualidade de vida. Quem quer ser feliz, quem quer ter uma melhor qualidade de vida, vai buscar direção na palavra para poder se direcionar. E nessa fase, a fase do adulto, é quando justamente nós estamos prontos para colher dos frutos dessa melhor qualidade de vida. Então, quais são as características desse adulto? Olha só, o adulto ele já é autônomo, diferente de independente, tá? Ninguém é independente de Deus, muito pelo contrário. O adulto ele tem certeza que ele depende de Deus, mas ele já tem autonomia de com as próprias pernas, ou melhor, com os próprios joelhos, buscar a direção de Deus para a vida dele. Ele tem autonomia de tomar uma posição e falar, não, isso aqui é errado, não, isso aqui é certo, então eu vou fazer o que é certo. A Bíblia diz que o caminho que leva para a perdição, por exemplo, é um caminho largo, é um caminho fácil. E as pessoas maduras, elas sabem que para fazer a vontade de Deus, elas vão passar por um caminho estreito, que vai ser difícil em determinadas situações, mas elas estão dispostas, porque a autonomia que elas têm deixam elas firmes na posição de fazer aquilo que Deus quer. Segundo, adultos eles são pacientes. Paciência é um dos frutos que o Espírito Santo fala para nós lá no livro de Gálatas. Nós precisamos exercer a paciência. Em um dos vídeos que eu compartilhei com vocês, eu falei sobre Sara. Sara ela foi uma mulher impaciente, então ela não estava madura o suficiente para poder receber Isaac. Então ela acabou recebendo Ismael. Ismael é fruto da impaciência de Sara. Já Isaac veio na hora que Sara tinha aprendido o que é o fruto da paciência. E como adultos espirituais, adultos para nos comportar de maneira que engrandeça o nome de Deus, nós precisamos ser pacientes. Adultos são constantes. No livro de Tiago está escrito que pessoas com ânimo dobre não recebem nada de Deus. O que é que o livro de Tiago estava dizendo? Pessoas inconstantes é aquela pessoa que não sabe o que quer. De manhã quer uma coisa, de tarde quer outra, de noite quer outra, não sabe o que quer, uma hora quer branco, quer preto, quer amarelo, quer rosa, quer carro, quer moto, quer morar no sul, quer morar no norte. A pessoa não tem norte, não sabe o que quer. Então ainda é um menino. Inconstância é um comportamento de menino, mas constância, firmeza é uma característica de adulto. Ele não tropeça no falar. Não é que a pessoa vai errar no seu português, não. Mas a pessoa ela tem convicção daquilo que ela fala da palavra de Deus. Ela está firme naquilo que ela fala, naquilo que ela pensa. Ela vai naquela única direção. E se houver obstáculo, ela passa. Aquilo ali só vai agregar a vida dela. Então ela acaba saindo vitoriosa da situação. Ela é altruísta. E por fim, ela tem a capacidade de reprodução. Ela tem a autonomia de fazer aquilo que precisa ser feito. Na firmeza, na constância. E ela consegue reproduzir frutos. Ela consegue reproduzir filhos da atitude que ela tem. Porque ela já conseguiu amadurecer. E aí sim, neste momento, Deus começa a liberar no reino espiritual para que ela venha receber aqui as bênçãos que Deus tem para a vida dela aqui na terra. Amém? Qual dessas etapas você se encontra? Qual dessas características nós ainda precisamos mudar? No estudo de hoje, eu espero que você tenha sido tremendamente abençoado no sentido de
identificar qual a característica que está dentro de você que precisa ser mudada. Esse aqui é um estudo extremamente importante para nós, que queremos viver a plenitude de Deus para a nossa vida aqui nessa terra. Amém? Amadas, Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, na próxima sexta-feira, se Deus assim permitir. E nós vamos continuar no estudo do amadurecimento, para que a gente possa viver coisas grandes, maravilhosas e plenas do Senhor para nós aqui na terra. Amém? Até o próximo vídeo.